Então é o seguinte, pessoal, para acontecer isso, lembra que eu falei que um dos movimentos do intestino é o movimento de peristaltismo, que é aquele que vai levar o bolo alimentar para frente, em sentido aboral? Então isso vai acontecer. Normalmente acontece quando a gente tem um quadro que o paciente está apresentando uma hipermotilidade, ou seja, o intestino do paciente está se movimentando mais do que o normal. E por que o intestino do meu paciente está se movimentando mais do que o normal? Está com uma hipermotilidade. Normalmente o que causa isso é a inflamação, ou seja, enterite, que é a inflamação intestinal. Em resposta a essa enterite, há um aumento do peristaltismo e aí isso pode levar a uma intussuscepção. Então o que causa essa enterite no meu paciente, que é o que vai levar à hipermotilidade, que vai resultar numa intussuscepção? Nem toda enterite vai levar à intussuscepção, tá, gente? Mas, comumente, está relacionado a uma enterite. Então, o que causou isso no meu paciente? O que é mais comum é a intussuscepção idiopática, ou seja, a gente não consegue definir o porquê do meu paciente estar com hipermotilidade e o porquê dele estar com essa enterite. Então, nem sempre a gente consegue delimitar uma causa, então isso a gente dá o nome de idiopático. Mas existem outras causas, que são causas que você, médico veterinário, clínico ou cirurgião, consegue atuar. Por exemplo, parasitas intestinais. Então, a intussuscepção ela é muito comum em animais de idade de mais novos, certo? O mais comum é que o nosso paciente com intussuscepção ele tenha menos de 1 ano de idade. E isso é muito frequente naqueles animais, então, filhotes, 4, 3, 5 meses, que o proprietário não fez o protocolo de desvermifugação, ou seja, de dar o vermífugo, perdão, de vermifugação, de desparasitização, certo? Então, você tem aquele paciente que tem vermes intestinais, isso faz com que cause uma enterite no seu paciente, leva à hipermotilidade, pode levar a intussuscepção. E por que é importante eu tentar delimitar o que está levando? Óbvio, como eu disse, em alguns casos você não consegue identificar, mas quando você conseguir delimitar, isso é ótimo, porque você precisa tratar a causa base. Se você tem um paciente que teve um quadro de intussuscepção porque tem uma verminose, se você não tratar a verminose, ele vai ter recorrência, ele vai ter novamente um quadro de intussuscepção. Então, parasitas intestinais é um deles, que é mais comum em animais mais novos, não quer dizer que não tem em animais mais velhos. Neoplasias, aqui as neoplasias, a gente teria um animal com uma neoplasia, levando também ao aumento do peristaltismo. Só que nesse caso, quando a gente fala de neoplasia, o mais comum aí seria quando a gente observa a intussuscepção no animal mais velho, tá? Principalmente em gatos. Se você tem um gato mais velho que apresenta um quadro de intussuscepção, é muito frequente esse aumento da motilidade estar relacionada a linfoma. Então, gatos mais velhos sempre pensem em linfoma se ele estiver tendo um quadro de intussuscepção. Corpo estranho linear, qualquer corpo estranho, mas mais frequentemente o corpo estranho linear, tá? Qualquer corpo estranho intestinal, mas frequentemente o linear. Doença inflamatória intestinal, enterite por parvovírus ou campylobacter, então por vírus ou por bactéria, levando então a essa enterite e causando a intussuscepção. Lembrando, né, que é muito comum então esse tipo de problema dessa enterite por vírus ou por campylobacter nos animais mais novos e principalmente campylobacter naqueles animais que vivem em abrigos, né, numa população muito alta de animais, inclusive campylobacter é uma zoonose, certo? Então, dá enterite, pode dar intussuscepção. E tem um estudo que mostra que teve um levantamento de animais com intussuscepção, mostrou que 19% dos animais do estudo apresentaram intussuscepção porque tiveram uma cirurgia abdominal anterior. Por exemplo, não necessariamente a cirurgia precisa ser ou você fazendo uma cirurgia no intestino. Poderia ser, por exemplo, um animal que passou por uma ovário-esterectomia, um animal que passou por uma esplenectomia. Então, ele teve uma cirurgia abdominal anterior, normalmente 30 dias antes,
até 30 dias antes, e por isso, de repente, o manuseio, né? Por isso a gente tem que ter critério na hora de manusear o intestino. Por isso, ele desenvolveu uma enterite, uma irritação das alças intestinais, hipermotilidade e intussuscepção. Então, toma cuidado, cirurgião, na hora de você, ao realizar qualquer outro tipo de cirurgia que não necessariamente intestinal, no manuseio do intestino do seu paciente. Então, algumas considerações gerais, eu já falei de algumas delas. É muito mais comum em animais mais jovens, principalmente em pacientes com menos de 1 ano. Se você tem um paciente idoso, principalmente gatos, tendo intussuscepção, é mais comum, ou você não deve descartar a questão de neoplasia. Não se esqueça do linfoma em gatos. O mais comum é normógrado, ou seja, a parte oral entrando dentro da parte mais aboral. O mais comum, como eu disse lá no início, então, lembra, falei, presta atenção nessa região, que é a mais acometida. 2 regiões, você pode ter intussuscepção em qualquer área do intestino. No duodeno é menos comum, porque ele não tem tanta mobilidade. Então, as 2 áreas mais comuns é a ileoceco-cólica ou, no caso, outra área seria jejuno-jejunal, ou seja, o jejuno mesmo entrando dentro do jejuno. A jejuno-jejunal, ela é muito mais comum em gatos. A ileoceco-cólica, ou seja, o ilho entrando ali dentro do cólon, ou seja, temos acometimento do intestino delgado com o intestino grosso, ela é mais comum principalmente em cães, tá? Uma coisa importante que a gente geralmente não dá, né, importância a isso, sempre que você fizer uma cirurgia para corrigir a intussuscepção, é importante você mandar o material que você tirou para a histopatologia, ou mesmo durante aquela cirurgia você coletar uma porção do intestino que até pode estar aparentemente saudável, para você descartar, por exemplo, uma doença inflamatória crônica que o paciente tem, ou mesmo para descartar uma neoplasia, tá? Então, a histopatologia pode ser necessária em muitos casos para você delimitar a causa base ou o fator de risco daquele paciente. Então, por que um paciente com intussuscepção pode vir a óbito? Por que é uma cirurgia de emergência, né? Cirurgia de emergência é aquela cirurgia que você precisa fazer imediatamente, ou no máximo em até 6 horas, porque se você demorar muito, mais do que isso, mais do que 6 horas, o seu paciente pode vir a óbito. Tem cirurgias que são mais emergenciais do que outras, por exemplo, uma ruptura de baço, aí ela precisa ser feita no momento que você fez o diagnóstico, né? Aqui, então, por que o paciente vem a óbito? Então, vou tentar explicar rapidamente a patogenia, a etiopatogenia, né? O desenvolvimento da doença. Então, nós temos aqui um paciente, um esquema de um intestino de um paciente, aqui a porção oral e aqui a porção distal ou aboral. Tá? Então, esse tipo de intussuscepção que está representada aí foi uma intussuscepção normógrada, né? Oral entrando dentro do aboral. Precisamos falar que a intussuscepção, ela começa, logo no início, quando ela começa, ela causa uma obstrução parcial do intestino do nosso paciente. Mas à medida que as horas vão passando, os dias vão passando, ela vai se tornando uma obstrução total, completa. Ou seja, seria a mesma coisa, ou mimetiza, como se tivesse um corpo estranho. De repente, o animal engoliu uma bolinha de gude. Aí faz uma obstrução completa. A intussuscepção, ela também, ao longo dos dias, ela vira uma obstrução completa. Por isso, ela é muito grave. E por que ela é mais grave ainda do que se fosse só uma bolinha de gude? Porque quando a gente fala de intussuscepção, ela é estrangulante. Os vasos de cara já ficam comprometidos, os vasos do mesentério, tá? Então, você há de convir que se a gente tem uma obstrução completa, a porção do intestino oral, aquela região da intussuscepção, que é a região da obstrução, ela, com o passar dos dias, ela vai ficando dilatada, porque aqui, olha, vai começando a acumular todo o alimento que o animal ingeriu, toda a água que ele bebeu, as secreções, saliva, secreção gástrica, secreção pancreática, biliar, secreção do próprio intestino começam a se acumular. Então, o intestino vai fazendo isso aqui, né, ó. Vai aumentando de tamanho ao longo dos dias, ao longo do tempo que vai passando. Então, nós temos a estase intestinal, começa a parar todo esse conteúdo aí, as bactérias aí começam a se multiplicar, e além do conteúdo alimentar e secreções, nós temos também um conteúdo que é formado por gás.
o gás produzido pelas bactérias ou mesmo o gás ingerido pelo animal através da aerofagia, então começa a ficar cada vez mais cheio e começa a aumentar a pressão aí dentro, a pressão sobre a parede intestinal. Então nós começamos a ter uma parede intestinal que começa a ficar desvitalizada. Então associa-se a isso também a região da parede que está dentro do intussuscepiente. Essa parede também começa a ficar necrosada. Então, o paciente começa a ter uma desvitalização de parede intestinal, começa a ter translocação bacteriana, a parede intestinal ela perde a sua função de barreira, permitindo que haja saída de bactérias. Então, esse paciente ele vai caminhar para uma peritonite, vai caminhar também para uma ruptura intestinal e, se você não agir de forma rápida, septicemia e morte do seu paciente, tá? Por isso que é um quadro grave. Assim que você diagnostica, você precisa mandar o paciente para a cirurgia. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva no nosso canal.